Como estamos falando aqui de como ganhar dinheiro, como empreender, como investir, surgiu uma polêmica interessante essa semana que a gente não dá para deixar passar e a gente tem que registrar aqui o que efetivamente está ocorrendo. É a polêmica da Cacau Show. Muita gente veio a público, né? Já está falando sobre isso. Não é uma fake news, é uma situação que foi colocada por um portal grande de notícias chamado Metrópole. Existe bastante informação, apuração sobre isso, pessoas, nomes, inclusive parte disso já está no Ministério Público do Trabalho, parte dessa questão também está envolvido processo na Justiça, e são algumas situações que nós vimos que aconteceu com a Cacau Show, que é um nome famoso, uma franquia famosa, a maior franquia de chocolate do Brasil, que está dando uma repercussão no meio, na mídia, né, e que veio trazendo aí um alerta para aquelas pessoas que querem investir dinheiro, né, para aquelas pessoas que, principalmente para trabalhadores também, mas especificamente aqui naquela questão de você saber escolher o que é melhor, porque quando você vai procurar uma franquia, e isso é o que aconteceu, não é particularmente só da franquia, isso pode acontecer em outros negócios também, a gente pode levar isso pelo um comparativo, né, pelo um paralelo. O que acontece? É importante que você verifique todas as situações para que você não tenha surpresa, e isso aí é uma coisa que ninguém esperava que viesse da Cacau Show. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Bem, o que acontece? Surgiu, muita gente já está divulgando, está replicando isso, mas a primeira matéria que foi feita foi no Metrópole, né, que é um portal, um jornal, que também tem um portal na internet, que levantou, fez uma matéria sobre a discussão da Cacau Show com relação aos seus funcionários, que estavam havendo várias denúncias. E isso a gente tem que registrar, que apesar de não ser uma fake news, são fatos que aconteceram. Nós estamos falando sobre uma suposição, porque existe apuração ainda. Então, o Ministério Público do Trabalho está envolvido nessa questão dos empregados, que é uma primeira questão que nós vamos falar aqui, mas também está envolvido a questão dos franqueados, que é uma outra situação, que existe vários processos na Justiça, inclusive, discutindo essa questão sobre a Cacau Show também, que as pessoas acabaram se manifestando. Então essas duas coisas pegaram um corpo, cresceu e hoje está sendo discutido amplamente. E como eu falei aqui, a gente não pode deixar de conversar ou de falar, demonstrar sobre isso, porque a gente também fala, né, sobre a questão de empreendedorismo. E é muito importante trazer essas informações aqui para que as pessoas estejam alertas, né, para poder entender o que elas têm que fazer e tudo mais. Muita pesquisa, não pode deixar de tomar as coisas por impulso, né? Porque é uma franquia desse tamanho, às vezes a pessoa pensa que é uma facilidade. Mas vamos lá. Primeiramente tem a questão do quê? Dos empregados, né? Então os empregados, o que eles denunciam? O que eles, a grande maioria, né? Principalmente aquelas pessoas que estão ainda trabalhando, possivelmente por medo, né? Elas não vão falar nada. Mas aquelas pessoas, inclusive, que já saíram, nós não vamos citar nome aqui, volto a falar, nós estamos falando sobre a hipótese, existe discussão dos dois lados, mas isso já chegou à mão para ser apurado para o Ministério Público do Trabalho, então não é uma coisa que a gente pode dizer que não existe. Existe. Quem está com a razão isso aí, a gente ainda vai verificar. Então, primeira coisa que eles falam é que existe um comportamento na empresa, né, que se você não fizer o que eles determinam, você é perseguido. Tá? Eles falam também sobre a questão de uma seita, que ali eles funcionam como se fosse uma seita. Existe, inclusive, lá um cômodo onde as pessoas ficam separadas, que existe um ritual e tudo mais, mas isso tem sido divulgado publicamente, tem registro disso, que quando as pessoas vão visitar, eles fazem tipo lá uma apresentação, alguma coisa, só que os empregados, os funcionários, eles falam que aquilo ali é uma coisa quando as pessoas estão vendo, né? Quando as pessoas estão indo lá para conhecer, estão fazendo um turismo, né? Quando eles estão chegando e tudo mais. Só que aquilo ali é bem diferente quando é fechado, né? Existe ali uma situação fechada em que justifica aquilo. Então aquilo seria uma coisa que funciona de um jeito, mas quando tem pessoas diferentes que eles não querem que dê má interpretação naquilo, funciona de outro jeito. Então isso é uma primeira reclamação. Uma segunda reclamação também muito grave, né? Muito grave que as pessoas fazem, que isso aí está dando também o que falar, é a questão de uma tatuagem, né? Diz que eles lá obrigam as pessoas a fazer a tatuagem. Não é que obrigam, assim, vai fazer de fina força, mas induzem. E aquelas pessoas que efetivamente não fazem, não concordam com eles, é aquela situação que as pessoas não vão ter
crescimento, vão ser perseguidas, elas meio que não vestem a camisa da empresa, a empresa não facilita as coisas para ela. E essa tatuagem seria o quê? Uma palavra chamada atitude, que é a mesma palavra que o fundador da empresa tem, que o Ale Costa tem. Então, são coisas que estão sendo registradas, estão sendo faladas. Muita gente acredita que isso aí é um absurdo, né? Como é que pode obrigar as pessoas a fazer a tatuagem? Existe, dentro desses funcionários, falando o quê? Que algumas pessoas que gostam de tatuagem, inclusive, pode ser que façam até espontaneamente. Mas existe aí uma grande maioria que são praticamente obrigados para entrar no time. E então tem essa questão da tatuagem, tem essa questão da seita, né? E efetivamente sobre essa questão, eles também falam que é a parte principal e aquilo que rege a relação de trabalho, que é o momento principal, importante aí do Ministério Público, que são a forma que eles agem, né? Que são os preconceitos. Existe também preconceito, gordofobia, homofobia. Eles dizem várias situações, inclusive isso é usado para aquelas pessoas que não aderem, que não incorporam, que não cumprem, que não fazem aquilo que eles querem. Então a questão dos empregados é uma questão que a gente vê que não tem uma coisa do outro mundo, que existe em algumas empresas isso, né? São todas, né? Mas existe aquelas empresas mais rígidas que querem dominar, fazer aquilo do jeito delas e tudo mais, só que acaba às vezes enveredando por um caminho meio errado, né? Um caminho que não é um caminho muito legal e muito justo e regular. Mas o que acontece? Tá aí, supostamente isso aconteceu, está sendo apurado pelo Ministério Público e isso é uma coisa que mais na frente nós vamos ver qual o fim que isso vai dar. Então, nós não estamos falando aqui que isso é verdade ou não, mas estamos trazendo para a tela aquilo que foi divulgado na internet, principalmente com fundamento na matéria principal, que foi uma das primeiras que envolveram isso, que foi o jornal Metrópolis. Então, primeiramente, um susto, né? Uma surpresa muito grande, conforme como é que a Cacau Show trata os seus funcionários. Esse é um primeiro ponto. Mas aí vem o segundo ponto, que é aquela questão da franquia, que os franqueadores, né? Aquelas pessoas que vão lá, acham que vão adquirir essa franquia e que essa franquia ela vai resolver todos os seus problemas, porque você não vai precisar fazer alguma coisa do zero, né? Você já tem alguma coisa experimentada, testada e aprovada. A Cacau Show é a maior franquia de chocolate do Brasil, né? Quiçá, se não é a maior aí fora também, parece que são mais de 4.000 lojas, e ela não cresceu à toa, tem seus méritos, tem suas verdades, seu funcionamento, né? O seu sucesso também. Mas por trás disso tem toda uma situação que muitas das vezes, para parte dos franqueados, ela não é uma mil maravilhas. E o que eles falam sobre isso? Eles falam que você, a partir do momento em que você assina um contrato, você meio que está vinculado a eles, preso a eles. E aí existe uma série de aditivos que são feitos que você é obrigado a assinar mesmo não concordando. Então você acaba tendo ali um cumprimento de uma situação meio que obrigado, né? Você não te dão muita oportunidade. E aquelas pessoas que não seguem as ordens que a franqueadora dá, elas têm prejuízo com isso, elas são perseguidas, elas têm algumas atitudes que eles fazem com ela, eles trazem prejuízo, né? Por exemplo, eles mandam, segundo os franqueados, eles mandam um produto perto da validade vencer, e aí o que acontece? Se você não vender, você acaba perdendo aquele produto, você perde o crédito, eles não dão crédito, você acaba fazendo muita dívida, porque para você comprar você tem que dar garantias. Então tudo isso é uma surpresa muito grande. Quer dizer, as pessoas que estão sendo entrevistadas, que estão sendo envolvidas nessa história, inclusive algumas delas têm processo na justiça contra a Cacau Show, ela relata a dificuldade que acontece quando você não, vamos dizer assim, cumpre aquelas coisas que a empresa manda, né? E muitas das vezes a empresa ela só visa o lucro, ela não está preocupada se você vai quebrar, se você não vai quebrar, se você está vendendo, se você não está vendendo. Essas são as palavras que os franqueadores usam. Então é muito importante, né, que a gente registre isso aqui, que se isso efetivamente for validado e está sendo discutido na justiça, a gente acha que isso vai ser validado, é um ponto a se pensar quando a pessoa for fazer uma franquia, né? Se uma franquia dessa magnitude, uma franquia muito grande, né, acontecer isso, então imagina as outras, o que pode acontecer? Então isso levanta aí uma preocupação, uma necessidade de se verificar de uma forma mais profunda antes de qualquer coisa que você vai fazer, não só franquia também não, mas essa veio e surpreendeu. Então as pessoas
elas falam sobre isso, né? Falam que funciona igual uma seita, né? Você não pode, vamos dizer, desrespeitar qualquer ordem que eles dão, se não tem essas punições, e que muitas das vezes, para você receber a mercadoria, se você não tem mais crédito, que eles não fornecem mais o crédito, você tem que pagar à vista, para adquirir os produtos, você tem que fazer o quê? Você tem que dar alguma coisa em garantia. E muitas das vezes você acaba depois comprometendo esse seu bem, esse seu patrimônio. Então, as acusações são sérias, né? Isso está sendo apurado. A gente fala aqui que isso não é uma fake news, mas efetivamente são fatos que estão tendo desdobramento, estão sendo apurados. E é bom que todo mundo saiba, né? Que todo mundo fique alerta nessa questão, porque era uma empresa que a gente só via coisa boa, né? A gente só via o lado positivo, crescimento, ajuda, doação e tudo mais. O fundador da empresa aparece na internet só fazendo causa boa. E para finalizar, a gente tem que registrar aqui também o seguinte, que ele deixou claro, né? Deu aí sua comunicação, disse que a empresa está passando por alvo de situações e tudo mais. É uma comunicação um pouco, vamos dizer, indefinida, mas ele diz que juntos os funcionários vão reverter essa situação e tudo mais, né? Tentando colocar aquilo num ponto em que a gente sabe que é tentar minimizar a situação que ocorreu, mas vamos estar acompanhando aí. E você, o que você acha dessa situação? Você compraria hoje uma franquia? Ou você seria até um funcionário dessa empresa? Conte aí nos nossos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.